Bom dia a você que conosco está para mais um momento de culto. O celebramos em nome e para a honra do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje para todos nós é um dia muito especial, porque nós lembramos com muito carinho, com muita gratidão as nossas mães. E nós queremos fazer menção delas nesse culto, pedindo que Deus continue alimentando esse amor que elas têm para com cada um de nós. Um amor especial, um amor incondicional. E Ana Jarvis, um dia, buscando homenagear a sua mãe, acaba, mesmo sem querer, criando um dia que se tornou internacional para as nossas mães. Um dia em que nós lembramos dela, portanto, um dia de festa, de homenagem, mas ao mesmo tempo também um dia de autoavaliação. E Ana Jarvis, ela diz que o amor de uma mãe é novo a cada dia. Ela estava querendo dizer, o amor de uma mãe, ele se renova todos os dias para com os seus. E ele é incondicional, assim como o amor de Deus, que alguém compara dizendo o amor de Deus com o amor de uma mãe da seguinte forma: o amor de uma mãe é como o de Deus. Ele não nos ama porque nós merecemos, mas porque o amor faz parte da sua natureza e somos os seus filhos. Só por isso esse amor está colocado sobre cada um de nós, um amor incondicional. Nós queremos falar com esse Deus de amor, agradecendo tanto pelo amor dele, como também pelo amor das nossas mães. Querido Deus e Pai, graças nós te rendemos por esse momento tão especial na nossa vida, esse momento em que tu fazes nos lembrar das nossas mães, e as mães que nos fazem lembrar do teu grande amor, que é incondicional, ainda maior do que o amor de uma mãe. Mas obrigado também por sermos amados por nossas mães. Obrigado pela vida delas, obrigado por todo o carinho, por toda a dedicação, obrigado, Senhor, por cada necessidade que elas também supriram nesse tempo aqui, assim como o Senhor supre a cada uma das nossas necessidades também. Graças te rendemos, ó Pai, pelo teu grande amor e pelo amor das nossas mães. A ti entregamos esse momento de culto, pedindo, ó Pai, que tu nos laves e purifiques de todo pecado e de todo mal, e que alimentados, Senhor, nessa manhã pela tua palavra, possamos sair daqui reconhecendo todo o teu grande amor, reconhecendo o valor das nossas mães e, quem sabe, aprendendo contigo e com elas a amar incondicionalmente. Por isso te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então minha alma canta-te, Senhor.
Como já disse, hoje é um dia muito especial, porque nós lembramos as nossas mães. E a história que eu vou contar nessa manhã é uma história dramática, mas uma história que é capaz de nos mostrar o quanto uma mãe é capaz de amar os seus filhos. Conta-se que em 2 Samuel, capítulo 1, verso 14, que Davi reinava em Israel num tempo em que houve uma severa fome que se estendeu por 3 anos consecutivos sobre essa terra. E preocupado com a situação, o rei Davi resolve perguntar ao Senhor Deus por que a terra que manava leite e mel estava sofrendo tão grave fome. E o Senhor respondeu a Davi que era por causa de Saul. Ele com sua casa haviam sido sanguinários. E por causa da atitude daquele homem e da sua família, de terem matado especialmente os gibeonitas, Deus estava chateado e permitia que vivenciassem isso tudo. Quem eram os gibeonitas? Eles eram um povo estrangeiro que habitavam em Israel. Josué havia feito uma aliança com eles de dar-lhes proteção e vida, e em troca eles trabalhariam como os seus servos. E Davi chama os gibeonitas e pergunta então o que é que ele poderia fazer para que tudo isso terminasse. E eles dizem: eu quero que o Senhor nos dê 7 filhos de Saul para serem enforcados em Gibeá. Davi atendeu o pedido, ele poupa apenas Mefibosete, que era filho de Jonatas, muito amigo de Davi. E para serem enforcados os gibeonitas, o rei Davi escolheu então 2 filhos de Rispa e 5 de Merabe, filha de Saul. E os filhos e netos de Saul foram escolhidos e levados então até os gibeonitas que os enforcam. E eles permanecem ali enforcados, pendurados ao relento. E Rispa, a mãe daqueles 2 filhos, fica impressionada com aquela cena, e ela toma um pano e ela faz ali a sua tenda, e durante muitos dias e noites consecutivos, ela ali permanece, protegendo o cadáver dos filhos, tanto das aves de rapina que poderiam devorá-los durante o dia, como também dos animais que atacariam durante a noite. Numa luta incansável, ela permanece ali. E ela tem o reconhecimento da parte de Deus. E a palavra vai dizer que as águas de outono, mais ou menos misturado às águas de Rispa, se derramam em abundância naquele momento em diante, reconhecendo Deus que a terra chegava ao fim agora de um período dramático por causa do amor dessa mulher. E a homenagem de Rispa aos 7 cadáveres, ela é reconhecida pelo rei Davi e perpetuada, portanto, nas Sagradas Escrituras, como um memorial do amor sem fim, do amor de uma mãe para com os seus filhos, mesmo estando eles já mortos. Nós temos nessa mulher o exemplo de vigilância e de cuidado, mesmo com os filhos já mortos. O seu exemplo e a sua vida revelam o perfil de uma mulher dedicada, de uma mãe amorosa, daquelas que encaram a maternidade como uma vocação, quem sabe como uma bênção de Deus, que vê nos filhos uma herança do Senhor, um bem maior, e que cuida incansavelmente, ainda que estivessem mortos. Com muita garra perseverou até que Deus fosse favorável para com a terra. Eu quero dizer nessa manhã que você, mãe que me ouve, é também chamada a cuidar da mesma forma e a zelar da mesma forma pelos filhos que Deus lhe concedeu como presente, como herança, conforme diz o salmista, porque os filhos são a herança do Senhor.
são o nosso bem maior, são um presente maior de Deus para nós e que precisam, portanto, ser cuidados dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Certamente que esses cadáveres que ali estavam, se fossem devorados pelos animais, eles não sentiriam dor. Mas eu quero lembrar aqui que há muitos filhos sendo atacados de uma forma impiedosa no nosso tempo. Talvez porque pais e mães estejam descuidados. E as armadilhas estão colocadas em todos os cantos à nossa volta. As armadilhas estão colocadas nas esquinas. As armadilhas estão colocadas nos clubes. As armadilhas estão colocadas na escola. As armadilhas estão colocadas dentro da nossa própria casa, através da internet, através da televisão. As armadilhas do inimigo estão aí colocadas para devorar os nossos filhos. Eu vejo muitos pais e mães acordando na madrugada e se perguntando aonde estão os seus filhos. Talvez a gente precise lembrar aqui que pais e mães precisam estar atentos nesse tempo. Talvez no tempo em que os filhos ainda sejam crianças, depois na adolescência, na sua juventude, porque eles ainda precisam do nosso cuidado, da nossa orientação, da nossa direção, para que as armadilhas não surpreendam os nossos filhos e depois, quem sabe, a gente tenha que chorar uma filha grávida, um filho drogado, um filho envolvido no tráfico e por aí afora. Esse é o tempo de zelarmos, esse é o tempo de vigiarmos, esse é o tempo de orarmos pelos nossos filhos, esse é o tempo de conduzi-los a um grupo na vida da igreja, esse é o tempo de levá-los para a escola dominical, para o culto infantil, esse é o tempo de levá-los para um grupo de jovens, esse é o tempo de não descuidarmos, porque o inimigo terá prazer em ver os nossos filhos serem destruídos pelos vícios, pelas drogas, pelo sexo vivido de maneira promíscua. Pai e mãe, hoje é um tempo favorável a zelarmos, a cuidarmos dos nossos queridos que aí estão. Esse é o tempo de nós mantermos todo o zelo para com os nossos. E, portanto, esse é o tempo em que nós não podemos e nem devemos descuidar. E lembrar que esse é o tempo em que Deus nos concede junto dos nossos. E que precisamos estar atentos sim a tudo que acontece dentro das nossas próprias casas, fora dela, aonde os nossos filhos se relacionam. Temos o exemplo de uma mãe que não se cansou e que velou pelos seus filhos mortos. Os nossos, na sua ampla maioria, ainda estão vivos. E Deus requer de nós todo o cuidado. Portanto, quero lembrar nesse dia em que nós celebramos o Dia das Mães, esse é o tempo de estarmos atentos a tudo o que acontece com os nossos filhos. É preciso cuidar deles, é preciso dar atenção a eles, é preciso ter muito diálogo com eles, é preciso dar-lhes muito amor e ser, acima de tudo, compreensivos com eles nas fases mais difíceis que vivenciam enquanto ainda estão conosco. Eu quero que essa história de hoje, que é uma história dramática, também alerte a cada um de nós para o cuidado que devemos ter, porque os nossos ainda estão vivos. Os de Rispa já estavam mortos. E ela nos deu um exemplo de como nós devemos cuidar dos nossos filhos ainda nesse tempo. E uma palavra especialmente os filhos: que vocês amem as suas mães, que vocês obedeçam e reconheçam os seus conselhos, que vocês procurem saber o que elas também esperam de vocês e que vocês possam demonstrar amor, dizer o quanto elas são significativas para vocês. Quem sabe nesse dia é um dia muito oportuno para chegar diante da sua mãe, lhe dar um grande abraço e dizer o quanto você a ama. Externe isso em palavras.
E você vai ver que de fato esse amor vai ter uma recompensa tão grande. E você vai querer mais vezes fazer isso novamente para com a sua mãe e, por que não, para com o seu pai também. Nós queremos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, nessa manhã em que nós lembramos de um exemplo tão grandioso como o de Rispa, que vela pelos seus filhos mortos, e possamos, Pai, nós estarmos velando pelos nossos que estão vivos, e tenhamos todo o cuidado, Senhor, para que cresçam e se desenvolvam de maneira saudável, para que nada, Pai, venha lhes roubar a paz e a harmonia de suas vidas. Portanto, Senhor, que enquanto pai e mãe possamos fazer a nossa parte, educá-los, Senhor, segundo é a tua vontade, e cuidar deles da melhor maneira possível, porque são o nosso bem maior, a nossa herança. Isso é o que nós te pedimos, Senhor, e oramos no nome do Senhor Jesus, que assim nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós ouvimos agora mais uma canção que também é um agradecimento às nossas mães e um ensinamento e um aprendizado que nós podemos ter por meio delas. E agora ainda recebemos a bênção de Deus, que é a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Venha sobre você e permaneça com você hoje e sempre. Amém.